Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei em que momento aí que vocês vão estar assistindo a gente, né? Esse podcast que a gente está gravando hoje, mais um episódio do Singular Cast. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Primo Sandri, eu sou mentor, um dos mentores da mentoria Singular, e atualmente residente do segundo ano de anestésio aqui do Hospital das Clínicas do HC de São Paulo, perfeito? E hoje eu vou conversar um pouquinho com a minha aluna do ano passado da mentoria Singular, Beatriz, que foi minha aluna no ano passado e hoje é residente do primeiro ano de anestésio na Faculdade de Medicina do ABC. Bom dia, Beatriz. Bom dia, boa tarde, boa Olá. noite. Meu nome é Beatriz, eu sou de Recife, Pernambuco, e eu passei em anestésio aqui na faculdade do ABC. E Guilherme foi meu mentor ano passado, que me ajudou muito nesse processo. Bom, então a gente vai conversar um pouquinho, né, Beatriz, para os alunos que estão acompanhando a gente entenderem melhor como que foi o nosso processo ao longo do ano da mentoria singular, né? A gente começou junto mais, na verdade, no segundo semestre, né? Os nossos encontros, o nosso processo ao longo mais quase na reta final mesmo ali de preparação para as provas. A gente vai conversar um pouquinho sobre como foi, quais estratégias que a gente usou, o que funcionou, o que não funcionou também, para os alunos que estão assistindo a gente entenderem um pouquinho melhor de como funciona o acompanhamento da mentoria e conhecerem um pouquinho mais da sua trajetória, que, graças a Deus, foi uma trajetória de sucesso, culminou aí com a aprovação. Então, para começar, Beatriz, você já se apresentou um pouquinho, falou de onde você é e tudo mais. Eu queria que você comentasse, que eu acho que é um ponto importante, uma dor de alguns dos nossos alunos, né? Que é justamente sobre a decisão da especialidade. Então, eu queria que você comentasse como foi para você essa decisão pela anestésio. E aí, se você puder falar um pouquinho sobre a sua bagagem de trabalho, você já é formada há alguns anos, trabalhou um pouquinho, então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Correto. Eu me formei em 2022, mas durante toda a faculdade eu quis cirurgia. Então, acabei mudando de especialidade quando eu rodei UTI. Fui gostando muito de hemodinâmica, de procedimentos, pacientes mais difíceis, e acabei deixando o lado só prático da cirurgia, que era o que eu vivenciava assim durante o internato. Não tive tanto contato com a especialidade durante o curso, mas no final, no internato, eu paguei uma eletiva de anestésio e conheci mais aprofundadamente esse mundo e fui me apaixonando pela independência do anestésio ali durante o bloco cirúrgico. Ele não depende de ninguém, ele sabe o que fazer, ele está pronto para qualquer intercorrência. E quando eu me formei, eu fui trabalhar depois em ambiente de UTI e fui gostando cada vez mais de querer entender mais sobre as drogas, sobre a parte hemodinâmica do paciente, sobre como a atuação. E fui tendo certeza que eu queria a especialidade de anestesia. Entendi. E acho que isso é muito bacana, porque realmente, na maioria das faculdades, anestésio é uma área que realmente a gente não tem muito contato, né? Onde eu me formei também, a gente não tinha muito contato com anestésio ao longo da graduação, mesmo nos anos de internato, era uma coisa muito pontual mesmo. Então, costuma ser uma especialidade que ou a pessoa já tem alguma vivência de conhecer, ter algum conhecido, algum parente que é da área para ter conhecido antes, né? Ou ela entra em contato dessas outras maneiras, com eletivos ou eventualmente depois que forma mesmo. Eu particularmente acabei me decidindo depois de formado, justamente avaliando essas questões mais de perfil. Então, esse contato com o paciente mais pontual, né? Não tem esse contato tão longitudinal com o paciente, você vai, tem o contato naquele momento, resolve o que precisa resolver e depois não tem esse segmento tão a longo prazo do doente. Isso era uma coisa que me chamava atenção e um pouquinho das outras características que você comentou. Mas eu acho que da anestésio em especial é uma especialidade que a gente, no geral, não tem muito contato mesmo na faculdade e vai conhecer de outras maneiras, seja por eletivo, seja por contato com outras pessoas próximas, ou mesmo depois que a gente se forma, né? Eu lembro também que no nosso período, assim, enquanto a gente estava organizando as questões da mentoria, você estava trabalhando bastante, principalmente mais com tanto plantão de porta, pronto-socorro, quanto UTI pediátrica, né? Uma população que você tem um, um gosto maior de cuidar dos pequenos, né? Como que foi essa questão de conciliar essa questão do trabalho com essa população de pediatria e voltar ao estudo para a prova de residência, tendo que lidar com clínica médica, cirurgia geral, GO, preventiva, outras áreas que provavelmente, por já estar trabalhando há mais tempo na pediatria, você estava um pouquinho afastado. Eu comecei dando plantão dos dois. Eu me formei numa época que
Tava a bronquiolite em alta, então quando eu me formei tinha muitos plantões de pediatria, de emergência, então acabei sendo inserida nesse contexto, não porque eu queria pediatria, mas era o que estava disponível. E logo depois foi uma porta de entrada para pegar a sala vermelha adulto. E aí eu passei bastante tempo trabalhando nesses é, essas duas especialidades diferentes, sendo que o plantão de adulto, era muito mais pesado para conciliar com uma vida de estudar. Enquanto a pediatria, ela tinha tempos, por época. Uma época tá pior, tá com mais pacientes graves, tá com mais atendimentos, mas depois diminui. E aí acaba sendo um plantão mais calmo. E você não chegava em casa tão cansada para conseguir ainda estudar. Então, aos poucos, eu fui abandonando o plantão da clínica médica, porque eu tava ficando mais sobrecarregada. Eram plantões bastante agitados o tempo todo, 12, 24 horas, sem descanso. Já o da pediatria, era um período. E aí eu comecei a entrar mais na pediatria e com a recorrência da bronquiolite nos outros anos, eu fui querendo me aprofundar mais na parte mais grave da pediatria, que era a UTI pediátrica, que também era essa época de altos e baixos. Então, quando eu larguei a clínica médica, fiquei só na pediatria, deu para dar uma adaptação maior para os estudos, mas ainda assim, como eu estava trabalhando com pacientes mais graves, tinha plantões que eu estava completamente cansada, então era difícil lidar com a rotina, que eu acabei conciliando depois com a mentoria, porque eu não ia assistir aula e dormir assistindo aula. Eu chegava em casa para fazer as questões e depois eu ia dormir. Então era um estudo assim que eu ficava mais ativa e não acabava dormindo assistindo aula. Entendi. Bom, então aproveitando um pouquinho esse gancho, que você já começou a falar um pouquinho sobre o processo da mentoria, conta pra gente, comenta um pouquinho sobre como estava a sua rotina e os seus métodos de estudo antes da gente ter o nosso primeiro encontro e começar a estabelecer as nossas estratégias da mentoria, para daí depois a gente ir falando um pouquinho sobre o que a gente mudou depois. Tá. Eu comecei a estudar de verdade em 2024. E aí foi aí que eu comecei a focar para as provas de residência e estudar mais, diminuir minha carga horária, que chegava a mais de 72 horas semanais, e assistia muita aula. Então, eu assistia aula, fazia as questões do cursinho que tinha, e acabava que, quando sobrava tempo, eu ia fazer um simulado ou outro. Mas não era o habitual, porque geralmente eu me atrasava com os conteúdos. E aí, em 2025, eu fiz, não, esse ano eu vou conseguir. Eu vou reduzir para 60 horas a carga, e aí vai dar certo. Mas acabou que foi chegando a metade do ano, e eu percebia que quando eu fazia um simulado, a minha média de acertos permanecia em 60% a 70%, nunca acima disso. E eu sabia que isso não era o bastante para passar numa residência de anestésio. E aí eu fui ficando desesperada. E aí foi quando eu pensei, eu vou agora pra mentoria, porque eu tô fazendo alguma coisa errada que não tá dando certo. Eu tô estudando muito, eu tô perdendo muito tempo de horas de estudos, mas eu tô percebendo que eu não tô avançando ali nas questões de porcentagem de acertos. Entendi, perfeito. Então, no início do ano, ou no ano anterior, e no início do ano de 2025, ainda era um estudo muito focado no estudo mais passivo mesmo, né? Então, aquela coisa de a aula aprofundada, né? Ver a aula na íntegra e deixar sempre a questão, o simulado, a prova na íntegra, mais para o final do processo, né? A gente acaba invertendo um pouquinho essa lógica realmente na mentoria, né? Uhum. Mas você comentou uma outra coisa importante, que você também era uma aluna que especialmente tinha uma carga horária de trabalho um pouquinho elevada. E eu acho que essa é o primeiro ponto que a gente organiza na mentoria, né? Então, Sim. assim, a gente acredita que como variável isolada, sem tirar outras questões psicológicas relacionadas à preparação e tudo mais, como variável isolada, talvez o que esteja mais associado com o aumento da sua chance de aprovação seja o volume de estudos, que nada mais é basicamente do que a intensidade do quanto a gente estuda, que basicamente a gente metrifica isso baseado nas horas líquidas de estudo, pela frequência ou constância, então a quantidade de dias na semana, no mês, do ano, que a gente consegue efetivamente entregar essa intensidade, essas horas líquidas de estudo. Então, sabendo que esse é um dos pontos variáveis isoladas que mais tem relação com a aprovação dos nossos alunos, essa é uma das coisas que a gente dá mais atenção, principalmente no primeiro encontro,
e depois nos retornos a gente sempre vai focando e vendo o que a gente consegue ajustar, tanto na organização da nossa macro rotina, quanto da micro rotina. Então, eu queria que você comentasse para a gente o que a gente tinha de combinados. Como que era a sua carga horária de trabalho, do meio do ano para frente, quando a gente começou o nosso acompanhamento, como que a gente fixou a carga horária de trabalho, e mais ou menos em que patamar de liquidez semanal, de horas líquidas semanais, que a gente começou o nosso acompanhamento, se você lembra. Eu dei uma mudada um pouco nos plantões, então ao invés de dar 60 horas, eu reduzi para 36 horas semanais e tinha semana que eu dava 48 alternados, né? Logo de início a gente ficou nisso até mais ou menos outubro, novembro, por aí. Porque eu ainda precisava me ajustar financeiramente e eu estava querendo já fazer uma grande quantidade de provas, então eu precisava me organizar um pouco mais financeiramente. Sobre as horas semanais de estudo líquido, eu acho que eu comecei com 16 horas, 18 horas no máximo, assim, eu não chegava a 20 horas de estudo líquido mesmo. E a maior adaptação que teve logo de cara foi parar de assistir aula. Uhum. Parar de ficar tentando estar em dia com aula e focar mais nas questões. Então, logo de primeiro momento na nossa conversa foi menos aulas, mais estudo, mais de questões, mais ver o que você está errando e esse ajuste na carga horária de trabalho. Perfeito. Eu acho que essa é a questão de gastar muito tempo, né? Investir muito tempo com estudo passivo e não ver isso se refletir num aumento de percentual de questões, acho que é uma dor muito comum aí dos nossos alunos, que bastante gente vai ouvir esse trecho do podcast e falar, poxa, isso já aconteceu comigo, ou isso está acontecendo comigo nesse momento. Eu mesmo acho que há 1 ou 2 anos de preparações anteriores, minha, antes do ano que eu efetivamente passei, que eu fiz o acompanhamento também com a mentoria singular, eu fiquei muito preso nisso, de querer estar em dia com o cronograma, querer estar em dia com a parte teórica e ficar sempre adiando justamente o mais importante, que vai, no fim das contas, ser exigido e cobrado da gente no final do ano, que é o entendimento de como resolver questões, né? Saber resolver e resolução de questões. Então, acho que realmente essa mudança de lógica do estudo ativo, do estudo passivo para o estudo ativo, é um ponto bastante importante. E realmente, adequar a carga horária de trabalho, você ainda, se a gente conseguiu reduzir, ainda assim era uma aluna que tem uma carga horária de trabalho alta, né? 36, intercalado a cada 15, com 48 horas semanais, né? Uma carga horária bem alta de trabalho, né? A gente procura, geralmente a nossa carga horária é máxima que a gente consegue conciliar ali com os estudos. Claro que cada um tem a sua realidade, né? Financeira, de vida e tudo mais, mas geralmente para a gente conseguir conciliar com um patamar de liquidez interessante, assim, desde o início, essas 36 horas ali, fica meio que no limite do que a gente consegue conciliar. E você vê que mesmo começando com um patamar um pouquinho menor, que a gente comentou 16, 18, então o nosso patamar é entre 15 a 20 horas líquidas semanais, sendo horas, primeiramente, horas líquidas mesmo de estudo e direcionadas para o estudo ativo, a gente consegue entregar uma quantidade de estudo e uma qualidade de estudo importante mesmo com um patamar, às vezes, um pouquinho menor, né? Uhum. Uma das coisas que, além de mudar o nosso foco para o estudo ativo, que a gente geralmente pesa assim, nesse primeiro encontro e reforça nesse primeiro encontro é sobre a correção crítica e o nosso principal mecanismo de revisão, que são os flashcards por meio do Anki. Conta pra gente como que foi essa sua adaptação com o Anki, né? Porque é um aplicativo que, apesar da gente gostar muito, a gente sabe que ele é talvez o melhor aplicativo de revisão espaçada que tenha no mercado e tudo, mas é um aplicativo que às vezes a gente tem muita dificuldade no início do entendimento com ele, de como lidar, ele talvez não seja tão user-friendly, assim, demora um pouquinho para a gente engrenar. Então, eu queria que você contasse como foi a sua experiência com esses primeiros passos da revisão por meio dos flashcards, do Anki, e como isso foi amadurecendo ao longo da preparação. Esse foi o ponto que eu mais me mantive resistente. Tu falava nas aulas, explicava por gráficos, e eu ficava, esse cara é doido, tu já tem flashcard pronto, pra que eu vou ficar fazendo? Mas a cada encontro, tu reforçava cada vez mais, a cada semana, mandava mensagem, Bia, esse flashcard, sei o quê, meu Deus, ainda tô aprendendo a usar essa plataforma que é muito diferente e complicada de primeiro momento. Mas, assim, eu tenho certeza que ela me salvou muito no final, nas revisões, nas provas. O meu flashcard, ele era focado exatamente na parte de correção. Então, muitas vezes era um assunto que eu
pensei que sabia de tudo, mas quando chegava uma questão, eu cobrava algo bem específico daquele assunto e eu ficava, mas eu achei que eu sabia esse assunto, como é que ele tá cobrando algo totalmente diferente? E o flashcard ajudava nisso, porque você via por perfil de provas aquilo que você estava errando, e aí depois você revisava. Então, eu acho que foi um ponto essencial, assim, foi o de pior adaptação, mas eu tenho certeza que no final foi a revisão dos flashcards frequentes que foi me salvando, assim, de pontos específicos de provas que eu tava fazendo. Entendi. E realmente, né, a gente pesa muito nessa questão, insiste muito com os alunos, né, essa questão da revisão dos flashcards, por meio dos flashcards próprios mesmo, porque a gente consegue justamente trabalhar o erro, como você comentou, de uma maneira mais direcionada. Então, não é só um flashcard com a revisão da matéria de uma maneira genérica. Não, é justamente a correção depois de uma questão, seja das questões das nossas tarefas mínimas, seja das questões, principalmente, né, das questões das provas na íntegra e dos simulados que a gente faz ao longo do ano. Então, uma questão de um assunto que a gente, teoricamente, já estudou ou ainda que não tenha estudado, um assunto que a gente, por algum motivo, como você comentou, achava que dominava, mas viu, se deparou com alguma coisa na questão e percebeu que tinha alguma nuance do assunto que estava fugindo um pouco da nossa zona de controle, e aí, nesse momento, a gente faz aquela correção crítica e gera uma ferramenta, um mecanismo de revisão direcionado para o nosso erro. Então, além de ser direcionado para o nosso erro, a gente consegue também gastar menos tempo com a revisão. E daí a gente não precisa fazer revisão de tudo sobre o assunto. A gente revisa justamente só aquela nuance, aquele detalhe, às vezes aquela tabela, às vezes aquele score diagnóstico que a gente não estava lembrando, que a gente precisava para acertar aquela questão. Então, apesar de, poxa, é mais trabalhoso no início, porque você precisa parar, pensar no que você errou, construir, criar o seu próprio flashcard do zero. Então, realmente, você gasta um pouquinho mais de tempo para fazer isso por conta própria, né? Mas a gente percebe que o retorno em termos de retenção de conhecimento e de ser uma coisa realmente direcionada e específica para a deficiência, para a fraqueza daquele aluno, acaba compensando no final das contas, né? Mas se é para todo mundo que está assistindo, tenha em mente que exige um pouquinho, não é uma coisa que você vai começar hoje e na semana que vem você já vai estar adorando fazer o Anki, adorando criar os seus próprios flashcards. Provavelmente não. É um processo que leva mais tempo, que provavelmente você vai gastar aí pelo menos um mesinho até parar de brigar, de se desentender ali com a plataforma e começar a virar uma coisa mais natural no nosso dia a dia de estudos, né? Isso. Além dos flashcards, acho que uma estratégia que a gente colocou em prática, que a gente costuma colocar aqui na mentoria, são a resolução de provas na íntegra com uma frequência, às vezes, maior do que a gente está acostumado, né? Então, idealmente, pelo menos semanal, mas em alguns momentos, às vezes no início do ano, dependendo da carga horária de trabalho dos alunos, a gente pode, eventualmente, começar de maneira quinzenal também, mas sempre, idealmente, de maneira, pelo menos, semanal, fazendo uma prova na íntegra, que nada mais é do que um dos processos seletivos que a gente está pensando em prestar no final do ano, dos anos anteriores, né? Como que foi esse nosso processo de escolhas das provas que a gente ia prestar e acompanhamento, escolha das provas na íntegra que a gente ia fazer ao longo da preparação também? A escolha, na verdade, tu me ajudou muito, porque já conhecia um pouco mais de São Paulo. Em Recife, a gente só tem uma prova praticamente. Então, é uma prova com poucas vagas e acabou não se tornando mais meu principal foco, porque é uma prova que você precisa se dar bem. Já em São Paulo, a gente tem várias provas e a gente consegue essa dinâmica maior de, não fui bem nessa, mas naquela eu posso ir bem. A escolha das instituições, no meu caso especificamente, eu não tenho aquele currículo que é nota 10 durante a faculdade, questão de artigos, de PIBIC, então eu precisava de algo que fosse mais não dependente totalmente do currículo, e como eu sou de fora, também iria facilitar se fosse só uma fase. Então a escolha das instituições foi por questões das instituições terem um nome, uma fama boa, e também do processo seletivo ser principalmente único, ser uma fase, e que o currículo não contasse mais do que 20% da prova. Então, consegue aí fazer uma prova boa que o currículo só vai dar uma implementada. Não vai ser aquele que vai te salvar. Não te tira do jogo, né? Não te tira do jogo. Se você tiver um currículo não tão assim, nota 9, 10, né? Aquele currículo mais que foi normal, o que aconteceu. Né? Nota 7, média 7.
Mas eu acho que é isso. E essa questão de logística é muito importante, né? Porque realmente, para quem é de fora, poxa, tem que pensar em tudo isso também. Então, pô, vou fazer uma prova com 2 fases, são, às vezes, se a gente não tiver disponibilidade de vir e ficar aqui por um período, são 2 idas e voltas, 2 passagens, 2 preocupações com hospedagem e tudo mais. Então, toda essa questão que a gente precisa pensar também faz parte da nossa preparação para as provas, né? No final das contas, quais provas que a gente prestou no final do ano? Conta pra gente. A gente prestou o do ABC, o Sírio, Santa Casa, a USP, FAMEMA, E a de Natal. Ou não? a de A Recife de Recife, perdão. e o E CSPE. o CSPE. Acho que foi só. Acho que foi isso, né? É. 7 provas. Não, mas eu acho que teve mais alguma, né? Bom, tudo bem. Unifesp. Paulista também? Unifesp e Unesp. Ah, tá, Lembrei. beleza. Agora sim. 9 provas. Foi. Uma em Pernambuco e o resto aqui em São Paulo, capital e interior. E depois acabei decidindo fazer 2 em Maceió. Foi Santa Casa e a outra eu não lembro mais o nome, mas as 2 foram em janeiro. Ah, que a gente fez depois, né? Ainda não tinham Isso. saído os resultados e Isso. tudo, né? Perfeito. Exatamente. Tá, ó, eu lembro também que a gente teve um período mais assim na reta final, próximo das provas, que você conseguiu se organizar em relação com a questão do trabalho e veio aqui para São Paulo, acho que dei logo mais ou menos depois da primeira ou da segunda prova aqui em São Paulo, e conseguiu ficar até praticamente a última prova, que se eu não me engano, das daqui de São Paulo, foi a prova do ABC mesmo. Como que foi para você e qual foi a importância desse período dedicado naquela reta final mesmo, naqueles 15, 20, 30 dias que a gente estava praticamente só envolvido com prova? O que que você achou desse período aqui em São Paulo? Sírio era um dos meus top 3. Sendo que eu cheguei um dia antes da prova do Sírio e eu tive que reorganizar lá meus plantões para conseguir passar mais de um mês aqui em São Paulo. Então, acabou que eu cheguei cansada de viagem depois de 48 horas semanais não, seguidas de plantão. Então, a minha prova do Sírio, eu esperava que eu ia ter um desempenho bom, porque eu vinha focando nela, mas não foi tão bom assim, foi um desempenho mediano. Então, nessa primeira frustração, eu já fui louca falar com o Guilherme. Guilherme, pelo amor de Deus, não vou conseguir e tudo mais. E aí ele fez, calma, a primeira prova é adaptação, acontece. E aí foi estabilizando e durante a semana a gente pegava uma prova que seria o foco, por exemplo, no final de semana teria 2, 3 provas, então a gente escolhia uma para fazer a revisão daquela prova. Eu assistia a aula do Metcalfe, fazia as provas pelo menos 3 anos anteriores com correção crítica, e também o que ficava diariamente sempre para fazer eram os flashcards. Então, Mantinha a ferramenta de revisão em dia. isso, o que a gente fez foi colocar pastas para as provas, que eu achei muito válido, porque pegava cada perfil de instituição, e naquela semana eu ia revisando aquele que a gente focava. Então, por exemplo, para a prova da Santa Casa, tinha uma pasta da Santa Casa, do flashcard, Da correção só das provas do estilo da Santa Casa, né? isso, só da Santa Casa. Então, eram aqueles assuntos que mais caíam que eu ficava revisando durante a semana. E cada semana a gente fazia um foco diferente. Bacana. Isso que você comentou, dessa frustração na primeira prova, eu acho que é legal da gente talvez explorar um pouquinho mais, porque é uma coisa que às vezes a gente tem aquela impressão, aquele sonho de achar que, poxa, eu tô fazendo tudo certo, tô fazendo a melhor preparação possível, tô indo super bem, mesmo que esteja indo super bem na minha preparação, às vezes a gente tem a inocência de achar que, poxa, todas as provas que eu vou prestar, eu vou arrebentar, vou fazer mais de 80, 85%, vou passar a ser aprovado em todas em primeiro lugar. E a realidade é que às vezes não é assim, e até por isso que para especialidades mais concorridas, e hoje em dia talvez não existe especialidade não concorrida, né? Existem as concorridas e as muito concorridas, né? Mas para especialidades muito concorridas, por isso que é tão importante a gente abrir o leque também, que a gente precisa se dar mais chances, né? Mais opções, porque às vezes uma prova que não encaixa, um dia que a gente não chega tão bem, como esse dia do Círio, poxa, vindo de muitas horas de plantão, de uma semana cansativa, chegando direto de uma viagem, com certeza não era aquele dia, aquele ambiente ideal, né? Mas várias coisas podem acontecer, às vezes a gente chega atrasado em cima da prova, a cabeça já não está muito legal, ou está um pouco doente naquela semana, naquele mesmo período da prova, ou mesmo às vezes o estilo da prova naquele ano não bate, às vezes era uma banca que você se dava super bem, mas naquele ano mudou um pouquinho o perfil da banca e você já não se adequou muito bem com o tipo de
com a maneira de cobrança, com o tipo de questão, né? Então a gente precisa se dar algumas chances para a gente conseguir ter, vai ter, provavelmente, se a gente estiver fazendo uma boa preparação, estiver trazendo uma boa bagagem, vai ter pelo menos uma prova que vai encaixar com o nosso estilo, e a gente vai conseguir entregar todo o nosso potencial. Eu lembro que isso era uma coisa que eu reforçava muito com você, né? A gente teve um primeiro resultado negativo, depois, ao longo das provas, a gente teve algumas outras notas que não eram como a gente esperava, mas a gente estava sempre colocando o pezinho no chão, mantendo a cabeça tranquila de que, assim, em alguma a gente entregou o nosso melhor ao longo da preparação, em alguma prova daquele ano, provavelmente a gente conseguiria deslanchar, né? Entregar o nosso melhor resultado. E, felizmente, isso aconteceu justamente na prova do ABC, né? Como foi para você lidar com esse sentimento de frustração inicial, mas se manter motivada para as provas que ainda vinham pela frente? Olha, foi bem importante manter a terapia em dia. O Medcoff também, na parte da mentoria, ele, não sei se oferece ainda, mas Sim, a gente tinha os oferecia nossos encontros com os os psicólogos, encontros né? com psicólogos e acaba que a gente conseguia falar da frustração naquela uma hora e na próxima hora a gente ia estudar. E eu acho que também foi muito importante a nossa troca pós-prova. Porque você falava, calma, amiga, você não foi boa nessa, foi 70, mas calma que na próxima você vai tirar 75. E aí eu tirava 75 e calma, o 75 não foi suficiente e você vai conseguir tirar 80. Aí eu ia lá, tirava 80. Não, mas é acima de 85, é 90 que você tem que fazer, você ainda vai conseguir ter muita prova pra frente. Então, foi uma escadinha, assim, de notas também, e a troca de, tá bem perto, é só mais um pouquinho, você vai conseguir rever aquilo que você errou naquela semana, naquela prova, faz uma revisão crítica daquela prova e foca já também na banca da outra. Então, as adaptações, assim, você via que você estava num crescimento, numa linha de crescimento, não estava parada, sabe? Claro que tem provas que elas fogem totalmente, assim, da realidade de ser totalmente diferente das outras bancas, né? E acaba que eu tive desempenhos ruins, assim, ruim mesmo, abaixo de 60 em 2 provas. Mas não foi a maioria. A maioria era um desempenho mediano acima de 70%, né? Na verdade, um desempenho bom. É isso que eu ia falar, né? Porque a É gente fala assim, bom, poxa, não foi tão bom, mas mas, poxa, como... 70, 75%, cara, é uma nota que já é muito difícil de alcançar. É que hoje em dia as provas estão tão concorridas que realmente, para algumas especialidades, em algumas instituições, às vezes a gente precisa mirar os 80, os 85%. Mas eu acho que tem muito disso também, de o período de provas ser o momento que a gente também vai, se a gente tiver a mentalidade correta e usar esse período também como aprendizado, acontece muito disso que você falou. Costuma ter uma curva ascendente ao longo, desde a primeira prova daquele ciclo de provas até a última, se a gente tiver fazendo a correção crítica, se mantendo motivado, se mantendo estudando e não largando desde no primeiro revés, no primeiro fracasso que eventualmente a gente tenha, né? No primeiro tropeço, geralmente o que acontece é justamente essa curva ascendente. Então a gente vai de prova em prova, corrigindo algumas coisas, percebendo alguns errinhos bobos, alguns temas que a gente até já dominava, mas às vezes por distração ou por não estar às vezes tão consolidado acabava perdendo numa prova, mas a gente já leva essa bagagem de conhecimento para outra e consegue acertar um pouquinho mais e assim vai indo, acaba sendo um momento de crescimento e de aprendizado também, né? E foi o que aconteceu, né? Como que foi o nosso resultado no ABC mesmo? Só para a gente lembrar. 89 acertos. 89%? Isso. Realmente, aí na ABC a gente chegou muito, muito próximo ali das nossas metas, né? 85%, 90%, É né? isso. E com 89 acertos, como que você depois ainda tinha análise de currículo também ou não? Teve Teve análise análise de de currículo, currículo foi 7,5 minha nota, e depois de classificação geral você ficou em que posição? 26. 26. E eram 10 de ampla concorrência, é isso? Isso. E daí rodou, te chamou para o ABC em que chamada mais ou menos? Na última chamada, 10, 11ª. Isso foi mais ou menos meio de março. Isso. Bacana. E aí, como que estava a expectativa? Você estava esperando ainda ser chamado ou foi crescendo a expectativa com o passar das chamadas, vendo o pessoal a lista rodando? Como que foi essa espera, né? Porque, poxa, tinha feito 89 na prova, né? Isso já era uma expectativa, querendo ou não, da aprovação, né? Na verdade, só com a nota da prova, o meu nome já estava assim, acima dos 20, né? E aí, com o currículo, deu uma caída leve, só que ainda teve uma revisão de currículo.
e acabei que caí mais a colocação. Então, quando eu fui para a posição 26, eu achei que eu não ia ser mais chamada. Eu fiz, nossa, não vai rodar tanto assim, não é possível. Então, eu já estava dada assim, como guerra vencida, vou tirar férias de um mês E voltar a estudar, e né? vou voltar a estudar. Mas agora começando de uma forma mais inteligente. Mas aí a lista começou a rodar muito. Então, como eu estava dentro do grupo WhatsApp das pessoas que assim que foram para a segunda fase, eu comecei um contato mais próximo com elas sobre como ia ser a lista, onde ia rodar, e ia até o 25. E eu fiz, nossa, mas é uma vaga, né? Então, assim, se for por uma vaga, é porque realmente não é Não pra era ser. pra Não, ser. não vou me frustrar por causa de uma vaga. Eu sei que eu fui bem, né? Mas acabou que no início de março, teve uma conversa que o meu menino ia desistir. E aí iria rodar até a minha vaga. Mas ainda assim eu tava com aquelas. Ah, não vou me animar demais, porque vai que não rola, né? E aí fui vivendo minha vida, vivendo com pontões, Trabalhando. trabalhando, exatamente muito. E quando foi na terça-feira do dia. Eita, eu não lembro mais o dia, mas logo no início do mês, o menino manda mensagem e faz: Olha, Bia, a menina vai desistir mesmo. Ela não veio nenhum dia pra residência. Começou, ela não veio nenhum dia. Se prepara. Olha o telefone dela. E aí eu fui falar com ela no WhatsApp e ela fez: eu vou desistir amanhã. Nisso de amanhã, o ABC, ele dava mais ou menos 24 horas pra você fazer a matrícula. Então, eu larguei tudo lá em Pernambuco, fui atrás de documentos pra deixar tudo Tudo pronto prontinho. e comprei uma passagem pra São Tinha que estar Paulo. aqui presencial pra fazer a matrícula. Tinha que estar aqui Caramba, presencial. nossa senhora. Então, na terça à tarde, eu já tinha resolvido toda a parte da documentação, mas eu ainda tinha que dar a entrada na transferência do CRM. E aí, eu achei uma passagem para quarta-feira de manhã. Vim pra cá quarta-feira de manhã, sem ainda saber Nem tinha onde sido ia chamado. ficar, nem tinha sido chamada, só com a esperança de que ela ia desistir, mas assim, também se desistisse, eu não queria perder essa oportunidade. E aí a coordenadora da faculdade já falou comigo e fez, vai ter um curso em São Paulo também de introdução à anestésia, eu preciso que meus residentes façam. Eu fiz, mas doutora, eu ainda nem fui chamada, meu nome nem saiu no listão. Não, mas a menina vai desistir e você vai entrar. E aí, com essas promessas, eu vim, fiz o curso, e no final do dia do curso da SAESP, eu acabei sair meu nome no listão, e no outro dia eu fiz a matrícula. Ah, que bom. Deve ter sido meio de semana conturbado, mas muito, muito especial, né? Isso. Bacana, meus parabéns. Obrigada. Eu acho que você trouxe um ponto também, nessa reta final que a gente dá a nossa conversa, que acho que é muito importante, de que você estava tranquila de que tinha feito um bom trabalho, entregado o seu melhor, ainda que eventualmente a aprovação não acontecesse. E eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente ter em mente, porque assim, por mais que a gente, né, óbvio que a gente acredita aqui na mentoria que a gente tem um excelente método que é capaz de produzir as aprovações, mas a gente pode ter o melhor método do mundo e entregar definitivamente o nosso melhor, mas mesmo assim, eventualmente a aprovação não acontecer, né? Porque não é uma prova que é só a gente contra a gente mesmo, né? A gente está concorrendo contra outras pessoas e eventualmente pode ter um número X de pessoas que vá melhor que a gente acaba sendo o X mais um que está fora das vagas, e isso pode acontecer. Então, eu gosto muito eu gostava de pensar assim, gosto que os meus alunos tenham isso em mente, de que a gente tem que estar mais preocupado com o processo, que é as coisas que a gente controla. Então, assim, poxa, eu consigo organizar a minha rotina, eu consigo escolher estratégias melhores de estudo, eu consigo passar mais tempo dedicado com o estudo ativo, né? Essas coisas que a gente consegue controlar do processo e não tanto focado no resultado. Porque é lógico que no ano de preparação, o sucesso, digamos assim, seria obter a aprovação no final do ano. Mas a gente não pode basear todo o nosso ano nesse único ponto, nessa única questão que é claro que é muito importante, mas é só uma coisa na nossa vida, né? Que seria essa aprovação no final do ano. A gente tem que olhar um pouquinho para o lado e perceber tudo que a gente ganhou. Então, como você comentou, se não tivesse dado certo, mesmo assim você já começaria um novo ano de preparação de um ponto completamente diferente, tendo adquirido outras técnicas de estudo, tendo técnicas mais eficazes de estudo. Então, não é como se não teria sido um ano perdido, mesmo assim. Sim. Mas era uma coisa que eu pensava no ano que eu prestei, porque eu também cheguei nesse momento que não sabia se ia passar ou não. E acho que você estava pensando também, e eu acho que é uma maneira saudável, assim, inteligente do aluno que está se preparando para a prova de residência
encarar esse esforço ao longo do ano. Saber que ele precisa entregar o melhor dele, claro, mas que, assim, pode acontecer da aprovação não vir e que tá tudo bem, não é um ano perdido, você tem muito a crescer, muito aprendizado a ser obtido nesse ano, nessa trajetória, né, do estudo da preparação para a prova de residência. Não sei se você concorda. Até durante as provas também, né? Por exemplo, o meu nível de ansiedade a cada prova que passava, ao invés de ir aumentando, ia diminuindo, porque eu pensava, é mais uma prova que eu tenho que dar meu melhor. E eu sabia, assim, que no início, quando você chega para a primeira prova, assim, o nível de ansiedade é a mil. Nossa, eu já quero passar, já quero arrebentar e tudo mais. Mas ao passar da semana, você também vai ficando cansada de fazer prova, mas vai virando uma rotina. Então, cada final de semana eu tinha 2 provas praticamente. Então, era mais uma prova que eu ia fazer, mais uma chance. E se não desse certo, também tinha a próxima. Acaba se tornando, é mais um dia normal, né? Exatamente. Acaba sendo só mais uma prova, né? Exatamente. Eu acho isso muito importante. E outra coisa que é muito importante também, principalmente para as especialidades mais concorridas, que tem a ver com essa questão da gente abrir um pouquinho o leque. Por quê? A gente percebe que, eu comentei isso no último podcast que eu gravei com o João, um aluno também que passou em oftalmo. O que a gente percebe? Principalmente nessas especialidades mais concorridas, existe uma uniformidade muito grande dentre aqueles nomes que acabam aparecendo nas listas de aprovação. Então, você prestar mais de uma prova dos lugares mais concorridos, só o fato de você prestar mais de uma prova e estar indo bem, conseguir beliscar uma segunda fase aqui, uma segunda fase na outra prova, aumenta consideravelmente as suas chances de passar. Porque como geralmente são mais ou menos as mesmas pessoas que estão ali bem preparadas e acabam sendo aprovadas mais ou menos nas mesmas instituições, naturalmente as listas precisam rodar, né? Porque os alunos só podem assumir uma vaga, né? Então, um aluno A assume a vaga na instituição X, o aluno B assume a vaga na instituição Y, isso acaba tendo uma dança das cadeiras ali, vai contribuindo para rodar as vagas. Então, ajuda muito, principalmente nas especialidades mais concorridas, a gente abrir um pouquinho o leque e conquistando algumas segundas fases já aumenta muito a nossa possibilidade, probabilidade de conquistar a aprovação, né? Isso. E o ABC não foi minha maior nota. Minha maior nota foi em Maceió, se não me engano, foi 92 acertos. Então, assim, não foi minha maior nota. Não era a minha primeira prioridade. Eu lembro que eu fui fazer a prova do ABC com raiva, porque por causa de 2 décimos no ano passado, eu não tinha conseguido passar. Então, eu fiquei, vou fazer essa prova, por causa de 2 décimos eu De não novo. passei. E aí, eu fico com raiva da prova. Fui zero ansiosa pra prova. Era a prova que eu não esperava muita coisa também. E foi a prova que deu certo, e foi a vaga que deu certo. Não foi minha maior nota, não foi a minha preferência logo de cara, mas ela foi o ponto inicial para começar um sonho, né? Uhum. E agora, aproveitando que você deu essa deixa, queria te perguntar como que tá sendo, né? Você veio primeiro fazer a matrícula agora mais ou menos no meio de março, o curso introdutório ali da SAESP, da Sociedade Paulista de Anestesia. E aí agora em abril mesmo, que efetivamente começou a sua residência, né? Isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que tá sendo essa adaptação em São Paulo, mudança, nova rotina de residência. Se você quiser comentar e puder falar um pouquinho sobre como que é a residência, o R1 de anestesia no ABC, eu acho que tem vários alunos que estão interessados, que talvez pensem em prestar anestesia no ABC, que podem se beneficiar bastante desse tipo de informação. A mudança é um pouco difícil, né? São Paulo é um estado que ele é muito mais corrido, eu costumo falar. Todo mundo tá com pressa o tempo todo, então acaba sendo um pouco diferente da parte de Pernambuco, do Nordeste, de onde eu vivia, embora também fosse um pouco caótico. Para mim, agora no início, tá ficando um pouco mais cansativo porque eu ainda não tô morando perto do hospital. Então acaba que o trajeto ele cansa, tanto da ida como da volta. Eu comecei no rodízio de UTI, para mim tá sendo muito legal. Lá, o rodízio, a gente aprende muita coisa dos pacientes graves, mas também a parte hemodinâmica do paciente mais grave, de lidar com intercorrências, a parte de procedimentos, a gente também tem muitos procedimentos lá, então em 15 dias eu já fiz pelo menos uns 6 procedimentos usando videolaringo, toracocentese, coisas assim diferentes, sabe? Que não é o ritual assim que eu estava acostumada. Fora isso, quem tá na UTI também dá plantão no final de semana, 2 vezes no mês, 24 horas.
Então, aí a gente entra mais assim no bloco cirúrgico, a gente não fica só preso ali naquela UTI, mas também tem mais contato com o bloco cirúrgico. E aí a dinâmica das cirurgias são muito rápidas, então tem muito procedimento, tem muitos pacientes. Então, de primeiro momento, você já tá ali fazendo uma hack, já tá entubando com vídeo, já tá ali pegando acesso no paciente. E primeiro dia você já fez uma coisa que você não imaginava que ia fazer tão rápido, sabe? Os preceptores, os staffs, eles são bem atenciosos, eles têm bastante paciência para explicar, para ensinar tudo direitinho, mas é aquilo, você tá ali para aprender a fazer os procedimentos da anestésio. Então, o primeiro dia a gente já tá com a mão na massa, não fica aquilo olhando, observando, nossa, não, você vai aprendendo fazendo. Sim, eu E acho que a é gente muito estava comentando um legal, pouquinho antes de começar, né, que justamente a anestésio surpreende um pouco, às vezes, porque é muito disso, né? Desde o primeiro dia é prática, né? A anestésio é uma especialidade muito prática, né? A gente tem que realmente dominar uma certa gama de procedimentos e que só vem com muito volume, colocando a mão na massa mesmo. Eu acho que isso é muito bacana da nossa especialidade, né? Que é desde o dia 1 mesmo da residência, a gente já está em contato direto com o paciente e atuando realmente na assistência. Eu acho que isso torna as coisas mais prazerosas e tem uma curva de aprendizado inicial muito rápida na anestésio, que é muito prazerosa quando você está passando por ela, né? Então você começa ali no R1, às vezes você está com dificuldade de pegar um acesso periférico, e dali 2, 3 meses, poxa, você já está muito mais confiante, fazendo um catéter venoso central, funcionando uma artéria, manejando às vezes um paciente um pouquinho mais grave, em pouco tempo você já ganha um domínio mas sabe? relativamente grande da gama de procedimentos, por conta do volume mesmo que a gente é exposto, né? Sim. Bom, eu acho que a gente abordou bastante assim da nossa história, deu para contar um pouquinho sobre como foi o nosso processo com a mentoria ao longo desse ano. E assim, para começar indo para nossa finalização, nossa reta final aqui dessa conversa, eu queria que você contasse para a gente, contasse para quem está assistindo, como que você acha, como que você analisa, qual foi a importância do acompanhamento com a mentoria singular nessa sua trajetória, na conquista da aprovação? Ah, eu acho que foi o ponto, o marco, assim, que fez exatamente eu ver o quanto eu estava crescendo, sabe? E a confiança também no mentor é muito importante, porque vocês sabem o que vocês estão falando. Então, a mudança de estratégia, principalmente ali na segunda etapa do ano, né? Na parte que é para começar as revisões e tudo mais, me deu mais confiança, me ensinou a estudar de uma forma mais ativa, mais estratégica, a como memorizar coisas de forma mais significativas, revisando o tempo todo para a, a nossa taxa de acerto aumentar, né? Então, o conhecimento adquirido não ir por água abaixo, porque se você não revisa, acaba que aquele conhecimento fica um pouco esquecido e você não adquire tanta dominância ali naqueles assuntos. Então, a mentoria, ela foi essencial para minha estratégia final nas provas. E bom, fico muito feliz, foi um prazer te acompanhar ao longo do ano passado. E novamente, é claro, o acompanhamento a gente sempre fica feliz com cada progresso dos nossos alunos, mas é lógico que quando dá tudo certo, a gente culmina na aprovação, a gente fica ainda mais feliz porque é como se fosse um pouquinho da vitória nossa também, né? Então eu fico Sim, um pouquinho feliz também com cada aprovação, um pouquinho do que você fica feliz, eu também consigo sentir com cada aprovação dos nossos alunos, é como se a gente passasse e fosse aprovado na residência de novo, a gente tem um vislumbre dessa sensação que é muito boa de quando aconteceu, né? uhum, Então, eu agradeço demais pelo nosso acompanhamento ao longo do ano, por ter acreditado na mentoria, ter acreditado no meu acompanhamento como seu mentor no ano passado, e também agradeço sua disponibilidade no meio dessa correria de mudança, início de R1, tá disponibilizando um dia do final de semana para vir aqui, a gente gravar esse podcast na sede da Medcoff, para a gente poder contar um pouquinho dessa história e, assim, motivar, às vezes inspirar vários alunos aí que estão acompanhando e estão também nessa luta por uma vaga na residência, esse processo, essa jornada rumo à aprovação na residência médica, e a gente sabe que não é fácil, mas quando chega é muito prazeroso e depois da aprovação começa uma outra jornada que é tão prazerosa, talvez mais prazerosa quanto, que é efetivamente essa passar por esse período, esse aprendizado muito grande que a gente tem nesses dias, nesses anos intensos de residência. Foi um prazer te receber aqui, Beatriz. Eu agradeço demais a disponibilidade. obrigada, agradeço também toda a equipe Medcoff por me receber também, e Guilherme por estar caminhando e estar sendo junto comigo todo esse processo. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso episódio de hoje. Um grande abraço e até a próxima.